Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cibele, sou confeiteira, especialista em bolos altos, elegantes, bem estruturados e cobertos com buttercream. E eu tenho muito prazer em te receber aqui no nosso canal. No nosso canal a gente fala tudo sobre bolos, fala sobre buttercream e também a gente fala como vender esses bolos maravilhosos cobertos em buttercream. O nosso assunto de hoje é materiais básicos na confeitaria. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo dos materiais básicos para se fazer buttercream. E esse vídeo ele é bem extenso. Hoje eu vou falar de todo o material básico. Lembrando que o que eu falar aqui, você não precisa sair no desespero para comprar esses materiais não, tá? Porque assim, o básico do básico que você não tem, eu vou te falar, mas muito das coisas que você precisa para começar, você provavelmente já tem. Por exemplo, se você dissesse assim, Cibele, eu preciso fazer um bolo, mas eu não tenho nada. O que é que você diz para mim comprar? A primeira coisa que você precisa ter é um forno. Você precisa ter um forno. Não importa que tipo de forno você tenha, tá? Lá na frente a gente vai conversar só sobre fornos. Você precisa de uma batedeira. Eu preciso de uma planetária, Cibele? Não, você não precisa de uma batedeira planetária. Você pode trabalhar com aquela batedeira de mão para início, tá? Porque elas têm um custo-benefício bem bacana. Eu acho que não passa de R$ 150. Se você tiver uma planetária, por algum motivo, melhor ainda. Vamos ter uma aula só sobre batedeira lá na frente também. Mas hoje eu vou passar por todo o material que eu acho básico. Um outro material que eu acho assim super importante para quem vai começar é a balança digital. Ah, Cibele, eu não quero investir em balança digital. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A balança digital está mais barato do que você comprar um conjuntinho desse aqui. Te garanto, ontem eu passei em uma loja aqui na Baixada e tinha balança de R$ 24,50. Então, não é desculpa, tá? Então, dando esse panorama, que não é para você sair desesperada para comprar tudo, você vai comprando aos poucos, não é para fazer dívida. Então, dando esse panorama do que é realmente básico, o que é básico, básico, básico de verdade, a batedeira, o forno, as formas de um tamanho, 15 centímetros tá ótimo, e uma balancinha, tá bom? Mas o que é que a gente vai falar aqui? Quais são os itens básicos? Aí eu listei aqui a batedeira elétrica, a balança digital, os medidores, espátula de silicone, alisador, termômetro de forno, saco de confeitar, corante em gel, pó dourado, deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui. Coloquei bisnaga, peneira, faca ou nivelador de bolo, mas agora eu vou falar um por um, tá? Não sai, fica aqui até o final, que eu tenho certeza que você não vai ser tempo perdido aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro. A batedeira elétrica, tá? Essa aqui é uma batedeira elétrica, ela é uma planetária. A batedeira elétrica que eu vou te indicar é uma Arno. Eu sempre bati bolo com a Arno, desde aquela pequenininha de mão, que infelizmente eu doei, não era para ter doado, até hoje estaria aqui para eu demonstrar para vocês. Quanto às planetárias, eu comprei essa aqui. Qual é o problema dessa batedeira, na minha opinião, diante da minha experiência de mais de 14 anos com batedeira? Ela é muito forte e ela faz muito barulho. Esse é o problema dela. Mas a minha batedeira, que tem 14 anos, ela nunca foi na assistência técnica. Nunca. Ela poderia ir agora, mas eu não levei ainda, tá? Então, Cibele, eu só consigo fazer com a planetária? Não. Você consegue sim fazer com a batedeira elétrica. Consigo fazer na mão? Quem vai trabalhar com buttercream, não. Você consegue fazer bolo sim na mão. Minha avó fazia, tua avó fazia na mão. Mas, para fazer o buttercream principalmente, né, que o nosso intuito aqui é trabalhar com bolos cobertos com buttercream, não dá para fazer sem a batedeira. Um outro item que eu acho indispensável para quem trabalha com confeitaria é a balança. Eu acho que para ser confeiteiro, você precisa ser organizado, você precisa ser criativo e você precisa ter uma balança.
Como eu te falei do início, você precisa de uma balancinha. Essa balancinha aqui, ela é a mais básica de todas e ela tá custando R$ 24,50. Eu vi ontem numa loja física. Pela internet você consegue encontrar até mais barato. Para você ser profissional, para você ter tudo padronizado, você precisa de medidas exatas. Ah, Sibeli, mas eu tenho aqui xícaras medidoras e elas nunca me deram nenhum problema. Tudo bem, se você sempre tem aquela receita, que você tem aquele caderninho de receita que tá lá a vida toda você trabalhando com esse caderninho de receita e deu certo, ótimo, não tem problema. Mas sabe qual é o problema? Quando você pensa em ser profissional, em vender para fora, você vai precisar fazer a ficha técnica. E a ficha técnica você tem que colocar em gramas, em ml, tá? E aí no copo você não vai conseguir para você fazer a padronização, para você fazer os seus custos e para você ser profissional. Então, o que é que eu sugiro? Se você tem lá uma receita, 2 xícaras de farinha de trigo, você vai pegar aquelas 2 xícaras, você vai medir e você vai pesar, aliás, você vai pesar e você vai anotar, tá? Qual é o problema das xícaras medidoras? Né? Talvez você trabalhe com ela. Existem vários padrões, que a gente fala às vezes uma xícara padrão. Essa xícara aqui é uma xícara padrão, ou seja, ela não é uma xícara de casa, ela não é a xícara que eu tomo café. Só que essa xícara, ela é importada da China e ela tem 240 ml, tá? Aí eu venho para essa outra aqui, que provavelmente é fabricação brasileira de inox peronomútil, que tá quebrada. Ela tem aqui uma xícara que ela mede 250 ml. E eu estava com uma outra aqui, mas eu doei, uma branca que eu comprei nessas lojas de R$ 1,99, que uma xícara era 200 ml. Então, você percebe que ela não é tão padrão assim? Então, assim, observa. E isso aqui é caro. Isso aqui, quando eu comprei, foi uns R$ 50 e tem tempo. Esse aqui é mais caro ainda. Esse aqui deve ter sido uns R$ 69. Claro, eu adoro isso aqui, eu acho bonitinho, é fofo, mas para quem quer ser profissional, não vai te ajudar, sabe? Não vai te ajudar de jeito nenhum. Agora sim, se você por algum motivo quer usar isso aqui, quando você for, só um pouquinho. Quando você for medir, por exemplo, você vai colocar aqui dentro da farinha de trigo e você vai passar rente assim. Você não vai apertar, você não vai ficar com a colher apertando para entrar mais, não é isso. Você vai colocar dentro, por exemplo, ó, aqui é o sal, que tá mais perto de mim. Só um pouquinho, deixa eu... Ó, tá vendo aqui? Aqui é o sal. Você não vai apertar, você simplesmente vai fazer assim, ó. Tá aqui. Você vai pegar uma faquinha reta e você vai fazer assim, ó. É desse jeito que você vai fazer, tá bom? Você não vai apertar e você não vai fazer aquele monte aqui, porque não é xícara de mãe. É xícara de confeiteira profissional, mesmo trabalhando dentro de casa. Então, você faz assim e tá... Não, você não vai enfiar assim. Você vai passar assim, vai ficar retinho e tá tudo certo, tá? Mas, lembrando que eu indico que você tenha uma balança digital, tá bom? Deixa aqui, depois eu coloco de volta no saleiro. Então, o que a gente tinha de dizer de balança, de medidores... Sibeli, você não usa nem a colherzinha? Uso por quê? Porque eu não tenho aquela balancinha pequenininha de precisão. Então, quando eu vou medir, assim, um sal, né? Porque eu não quero colocar pitada, aí eu uso as colheres medidoras. As colheres medidoras a gente consegue mais. Quando é que essa colher medidora ela dá problema? Quando é o bicarbonato de sódio, na minha opinião. Por quê? Porque em uma balança dessa, a gente não consegue pesar 2 gramas, 3 gramas. É muito imprecisa nesse caso, tá? Mas nesse caso aqui, você vai pegar o bicarbonato aqui, por exemplo, 1/4, que na verdade é uma pitada. E aí, você faz sempre desse jeito. Você usa essas aqui que vai dar certo. Tem essas aqui, que eu amo, essas aqui. E a gente também tem essa aqui. Eu posso te dizer que mesmo essas aqui tem uma diferença. Por exemplo, eu acho que essa aqui
É de 8 e 8, 16. Não, essa aqui tá certinha. Às vezes, essa aqui só dá 18 gramas. Claro que não tem nenhuma receita que a gente vai colocar 18 gramas de bicarbonato. Só que aí tem umas dessa que é 20 gramas. Então, 2 gramas de bicarbonato faz muita diferença. Talvez não faça de açúcar, às vezes de fermento também não faça, mas quando é o tal do bicarbonato, então fica de olho. Mas essas aqui você pode usar sim, tá? Eu uso, por exemplo, se eu for usar aqui um quarto de colher ou uma pitada de sal, eu uso essa aqui, tá? Mas a balança é sempre melhor. Então, tá aqui os medidores. Espátula. Espátula a gente tem uma infinidade, né? Às vezes a gente até se confunde. É espátula de silicone, é espátula de alisar, é espátula de textura, mas agora o que eu vou falar são sobre as espátulas que a gente vai mexer, que a gente vai envolver o nosso bolo. A primeira regra é, quando você for comprar uma espátula, ela precisa ser inteira aqui. Ela não pode ter nenhuma divisão. Tem umas espátulas que elas soltam isso aqui. Essa que solta não serve, ela não é higiênica. Aquilo ali vai molhando, vai entrando água e aquilo ali cria um limo. Não é higiênico, não serve para trabalhar, tá? Se você quiser comprar para sua casa é outra coisa. Mas para trabalhar com confeitaria, elas precisam ser assim, ó, retinhas. Elas não podem ser de plástico, porque plástico queima. Eu, quando comecei lá atrás, eu tinha aquelas de plástico amarelinha, que elas tinham dois problemas. Elas eram de plástico e elas soltavam. Eu colocava assim na panela, ela queimava, tá? Tem essa aqui também, que é de silicone. Então, essas espátulas, elas são ótimas para levar ao fogo, para você fazer um brigadeiro, para você usar na hora que você está confeccionando o seu bolo ali, para você usar como pão duro, ela é maravilhosa e ela vai te ajudar muito. Eu amo as espátulas de silicone. Termômetro culinário. Esse é um item que eu posso te dizer para você que vai trabalhar com calda, para você que vai trabalhar com buttercream. Se você ainda não tem uma certa experiência na cozinha, é bom que você tenha para você ter precisão na temperatura. Claro que tem formas de você verificar a temperatura. Você precisa ver, você precisa enxergar, você precisa tocar, você precisa saber o que é fio de cabelo, fio de caramelo mole, fio de caramelo espelho e aí vai. Então, assim, para você não ter dúvida nenhuma, se você tiver um termômetro culinário, para você é melhor. Um termômetro desse aqui, ele deve estar custando na faixa de uns 30 a 32 reais. É aquele termômetro que não vai durar a vida toda, esse tipo aqui. Tá? Mas ele vai te ajudar. A dica que eu tenho para te dar em relação ao termômetro é o seguinte: quando você for medir um líquido, você não vai encostar no fundo da panela, senão você vai medir a temperatura do fundo da panela, do fogo. O que você tem que colocar é no líquido, tá? Cibele, ele é a prova d'água? Não. Ele não é a prova d'água. Isso aqui é a prova d'água, lógico. Mas esse cabeçote aqui, onde tem a bateria, não é. Aqui ele tá todo enrolado, mas eu uso. Eu tenho uns 3 aqui, dá defeito, eu tenho que comprar. Aqueles a laser, para medir calda, ou no caso do nosso buttercream de merengue suíço, ele não é tão preciso. Por quê? Porque ele mede a superfície. E aqui não. Esse aqui que é chamado o termômetro de espeto, ou termômetro de imersão, apesar de ser o mais simples, ele é o melhor, tá bom? Então, assim, eu acho que é um item básico da confeitaria, principalmente pra gente que trabalha com o buttercream. Um outro termômetro que eu acho, assim, super importante para quem vai trabalhar com forno doméstico, aquele forno que a gente tem em casa, que é esse aqui que eu tenho, que é o forno, que é o termômetro de forno. Nossa, a minha vida existe antes e depois do termômetro de forno. Porque o que acontece? Se você tem botijão de gás, talvez aquela chama sempre vá do mesmo jeito. E aí você sempre sabe ali mais ou menos que vai ser temperatura média 180 graus. Só que acontece, às vezes os botões, eles não marcam a temperatura correta, né? Com o tempo vai estragando, vai molhando, aquelas coisas todas. Para quem mora em prédio, que é o meu caso,
A pressão do gás nem sempre tá igual todos os dias. Quando eu vou cozinhar aqui, eu percebo que perto do meio-dia ele tá muito mais lento. Por que que isso acontece? Porque tem muita gente cozinhando no prédio, então ele vem de forma mais lenta. E esse aqui, ele vai te ajudar. Porque aí você coloca lá, ele chegou a 180, por exemplo, e você deixa ele dentro do forno, tá aqui. Quando chegar a 180, você bota seu bolo lá, tá? Se ele estiver oscilando, aí você já vai verificar. Então, esse aqui é um item indispensável, sim. Ele pode ficar dentro do forno o tempo todo, tá bom? Então, confie em mim que isso aqui não custa mais de R$ 20 e eu acho super importante. Vai sair mais barato um desse aqui do que você perder sua receita. Eu já perdi receita aqui nesse forno, exatamente porque ele ficava oscilando, precisava de uma temperatura só para o bolo subir, e ele ficava ali oscilando e o bolo não sabia o que estava acontecendo e preferiu ficar quietinho e não subir o bolo. Então, eu acho isso aqui importante. Vamos lá passar para o próximo item, tudo bonitinho aqui para vocês. O bowl. Eu amo bowl, né? Que são as vasilhas. Quando eu fazia faculdade, todos os bowls eram de inox e eu amava aqueles bowls. Claro que eu também gosto de um vidro, né? Só que acontece, o bowl de inox, ele é muito mais seguro e ele é muito mais higiênico. Te digo, o bowl de inox, por exemplo, no Natal, eu fiz vários recheios de abacaxi e coloquei tudo dentro da geladeira, tudo em bowl de vidro. E aí, tudo bem, tá tudo lindo, passei o papel filme e coloquei na geladeira. No outro dia que eu acordei para montar sobremesas, eu peguei o maior. Simplesmente eu não sei como aquilo lá caiu no chão, eu perdi todo o meu recheio. Vou te dizer que se ele tivesse no bowl de inox, ele ia cair e ele não ia acontecer esse desastre, porque ele estaria com papel filme de qualquer forma. Então eu perdi, tive que jogar tudo fora, porque tava cheio de vidro. Então assim, quando você trabalha sozinha em casa e você assim é extremamente organizada, não é desinvestada, a cozinha não vai ficar a cozinha não vai ficar molhada, então você tem um sapatinho antiderrapante e você quiser usar de vidro, não é proibido, você pode usar. Mas o de inox é muito, 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 muito melhor, tá? Em relação a isso. O que eu acho meio duvidoso é o plástico. Embora eu tenha... Deixa eu ver ele aqui. Eu gosto também, que aí assim, não é proibido você usar plástico. Só que acontece, você tem que usar só para a confeitaria. Eu não tô dizendo que o inox você vai usar para fazer maionese, não. Tô dizendo que esse aqui você tem que prestar atenção muito mais em tudo que é limpeza. Ele não pode ter cheiro de nada. Por exemplo, você vai fazer um brigadeiro de maracujá, né? Não, vamos botar uma ganache. Você vai fazer uma ganache de maracujá. O cheiro do maracujá vai impregnar aqui. Aí você quer fazer uma ganache com sabor mel lá na frente. Vai passar. Então, assim, tem que ter cuidado em relação a isso, porque o cheiro passa para o plástico. Então, o mais indicado é o inox. Mas, Sibeli, quero trabalhar, não tenho dinheiro para comprar o inox, quero trabalhar com plástico. Tá aqui, ó. Começou a ficar com fissura, arranhão, você tem que jogar fora, não pode, tá? Mas usa, eu também uso. Nossa, é uma mão na roda, assim. Que aqui eu derreto o chocolate, tá tudo certo. Então, esses são os bowls. Quanto você precisa ter? Eu indico que você tenha pelo menos 4. Eu tenho aqui 4, cada um de um tamanho, que eu comprei na época da faculdade. Eu saí da faculdade, já deve ter 9 anos. E eu comprei quando eu iniciei na faculdade, tá aqui. Claro que tem uns que são mais sofisticados, tem isso aqui de borracha e tal. Esses aqui são mais recentes porque esses não duram. Começa a riscar alguma coisa assim, você tem que jogar fora, tá bom? Então, esses são os bowls. Eu adoro os de vidro, é muito bom. Talvez você me veja aqui outras vezes com de vidro. Eu gosto de box de inox, de bowl de inox também, tá? Ou de inox não, de porcelana, né? Mas pro dia a dia é complicado usar, quebra mesmo. As formas, né? O que acontece com as formas? Se você for trabalhar só com bolo decorado, você precisa ter só 2 jogos de forma, que é o que eu comecei. Vou te mostrar aqui que foram meus primeiros jogos de forma que eu comprei. Eu comprei lá em 2011, tá aqui. Tá? Eu amo quando são assim,
o conjuntinho de 4. Por quê? Porque eu não vou cortar o bolo de jeito nenhum. Essa forminha aqui, ela é pequena, ela tem 13. Eu comecei com os bolos de 13. Na verdade, eu comprei achando que era de 15. No decorrer do tempo aí da minha experiência, eu fui ver que isso aqui não era 15, que isso era 13. Então, assim, eu super indico você ter um conjunto de formas de 4, tá? Pra você fazer separadinho. Ou você pode também comprar duas desse tamanho aqui. Dessa altura, porque você faz 2 bolos, depois você corta com o nivelador. Então, o que é que eu indico? Recapitulando. Eu indico você ter 2 jogos de forma. Uma de 15 centímetros e outra de 20 centímetros de diâmetro. Sibeli, eu não quero comprar 4 forminhas dessa. Meu forno não cabe, eu não quero, ou então eu já tenho. Você compra 2 de 15 com 10 de altura e compra 2 de 20 com 10 de altura. Eu preciso de mais alguma? Ó, eu não uso, eu tenho, né? Porque eu não tive essa aula lá atrás, ninguém me contou isso. Eu tenho e assim, eu não uso. Eu tenho que fazer um bazar aqui e vender essas formas, não uso. Mas se você quiser uma de 25 centímetros de diâmetro, eu acho bacana para você fazer um bolo de casamento maior, tá? Mas eu não uso, vou te dizer que foi só dinheiro jogado fora. Então, tá aqui, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, escreve aqui embaixo qualquer dúvida que eu te respondo, tá? Se eu deixei de falar alguma coisa. Os pincéis, tá? Eu tenho uma outra aula aqui que eu fico frisando no pincel de cerdas naturais. Mas observe, os pincéis de cerdas naturais, eles precisam ser higienizados e eles são mais difíceis. O que você tem que pensar é que tudo dentro da cozinha profissional, dentro da confeitaria profissional, você precisa pensar que você tem que lavar. Você precisa lavar aquilo ali. Então, não adianta nada alguma coisa que eu não consiga lavar. Por isso é que eu uso os de silicone. Lavar com água quente ainda. Eu tenho esses de silicone, eles não são os melhores para untar, né? Como eu unto normalmente com desmoldante, esse silicone aqui, ele serve muito para eu limpar as bordas da panela quando eu estou fazendo calda. Ou então, quando eu quero fazer algum efeito no bolo, tá? Mas eu unto com esse aqui também. Eu acho ele muito bacana, ele é de silicone, eu posso jogar ele na água quente e tal. Eu tiro essa parte aqui e vou te dizer que essa parte aqui, ela não é legal, tipo... Esse é o mesmo problema da colher, tá? Então, fica de olho em relação a isso, você tem que ser muito cuidadosa. Claro que tem outros tipos de pincéis que você precisa dentro da confeitaria, mas aí não é o básico, isso aí já é o avançado. Você precisa de uma bisnaga. Essa bisnaga, ela vai servir para você fazer o drip e você vai servir também para você colocar a calda para molhar os seus bolos. Outro dia eu estava dando uma aula aqui e eu simplesmente esqueci o nome disso. Nossa, sumiu da minha mente. Então, isso aqui é uma bisnaga. E aqui você tem a opção, você vai fazer vários bolos e você vai molhar todos os bolos, você faz uma calda só. Aqui eu já tenho uma medidinha, tá vendo? 50 ml, 100, e aí você vai colocando. Essa aqui é como se fosse um chuveirinho, ela é bem bacana. Eu sou muito acostumada a fazer com a colher, né? Tem gente que não gosta, tal, mas eu faço com a colher, eu me sinto muito mais segura. Essa aqui eu tenho a impressão que eu vou molhar demais. Como eu não sou muito de molhar bolo, né? Os meus bolos já saem úmidos do forno, então, mas a bisnaguinha eu acho ela, para quem tá começando, bem básica. Um outro ponto, deixa eu pegar aqui, é a peneira de metal. Quando eu comecei lá atrás, que eu comecei com a pasta americana, eu tinha e tenho uma peneira que ela é bem fininha, que ela me serve para peneirar açúcar, para deixar o açúcar bem fino. Eu praticamente não a uso mais, ela tá ali. Mas dentro da confeitaria profissional, você precisa ter uma peneira, ou 2 ou 3, de metal, tá? Ou de inox, de arame. Por quê? E de um material que não enferruje. Por quê? Porque ela é mais fácil de lavar. Você pode jogar com água quente, você pode lavar. A de plástico, ela vai derreter, ela vai ser danificada. Você jogar água quente, ela vai ser danificada, enfim. Mas essa de metal aqui, pra mim, ela é maravilhosa e dura uma vida. Um outro item que a gente tem aqui, que é o meu queridinho, o meu amor, a minha paixão, é o fouet. Mas, Sibeli, pra que é que serve fouet? Ó, o fouet...
Eu acho que ele existe antes da espátula. Ele serve para emulsionar, ele serve para tirar os gruminhos, tipo, você leva um mingau. Olha só, você leva o mingau pro forno. Se ele começar a empelotar, você pega o fouet, ele desmancha as pelotas. Você tá fazendo um brigadeiro que por algum motivo o creme de leite não quer se envolver ali com o leite condensado. Aí você pega o fouet rapidinho e ele emulsiona, ele desmancha os gruminhos, fica muito mais sedoso, ele fica muito mais brilhoso. Você usa para ganache, para o brigadeiro, para o bolo, claras e neve, se você tiver muque. Lembra do batedor de ovos da avó que batia assim? Então, esse aqui é mais avançado, tá? Eu adoro. O que é que acontece? Eu não indico você ter aqueles que ele é revestido de silicone aqui. Aquilo ali solta. Ah, mas minha panela é antiaderente. Por que sua panela é antiaderente, né? Eu não coloquei aqui, mas assim, se você for fazer brigadeiro, você precisa de uma panela de fundo triplo, então a de inox dá tudo certo, tá? Mas assim, eu não indico aquele que é revestido de silicone, porque solta, eu já tive vários e nenhum prestou. Então esse aqui desse tamanho é um tamanho maravilhoso, porque no normal é do tamanho da maioria das panelas. Esse aqui já é um mais profissional, para panelas maiores, tá? Para você fazer uma maionese, você fazer um brigadeiro grande, você fazer um ganache grande. É bom você ter ali de 2 a 3 tamanhos. Eu uso esses dois aqui, esse aqui é um pouco mais pesado, então eu indico esse aqui para você, tá? Eu amo o fouet. Ele é maravilhoso para emulsionar. Eu faço brigadeiro até certo ponto com ele, depois eu troco para a espátula. Um outro item aqui que é muito, muito importante para quem vai trabalhar com um bolo decorado é o prato giratório, ou então a bailarina. Não sei porque eu não tô conseguindo falar essa palavra. Enfim, esse prato giratório aqui, tá? O que é bom? Por que é que esse aqui é bom? Pelo seguinte, ele tem um rolamento. Ele tem um rolamento e, além disso, ele tem um silicone aqui que ele fixa na bancada, ó, tá vendo? E aí, o que é que acontece? Se ele fixa na bancada e ele tem um rolamento aqui e o vidro é pesado, na hora que você vai girar, ele não vai trepidar. Porque se ele trepida, ele vai danificar o bolo. O bolo vai ficar com dentinho, vai ficar com ondinhas e você vai perder muito mais tempo de deixar o bolo liso. Então, por isso que eu indico. Olha só, eu não peguei hoje, mas eu já tive um baixinho de plástico, que é de uma marca super conhecida, que eu amo, que é conhecida no mundo todo. E ela me fez bem ali 6 meses. Depois ela começou a pular, e não tinha jeito de eu deixar o bolo reto e liso por conta dela. Então atrapalhava. Aí eu fui, comprei uma que era base de alumínio aqui, e em cima era uma madeira. Que não era madeira, era MDF. Só que acontece, quando vai usando ali 1 semana, 2 semanas, você sempre fazendo, ela vai começar a trepidar. Eu acho que é por conta do rolamento que não é bom. E o peso também, eu acho que essa parte de grudar aqui é muito importante, né? Porque aqui a batedeira tem uma ventoinha, esse aqui tem essa parte de silicone. Então, ela aqui é um custo-benefício muito bacana. Eu acho que eu comprei essa aqui por R$ 157, tá? Eu já tô com ela há mais de um ano e ela nunca me deu problema nenhuma. Nenhum, aliás, nenhum problema. Então, eu indico essa aqui. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar a marca aí, mas é bem legal. Eu acho que eles fabricam aquelas panelas mexedoras também. Então, é um item importante. Sibeli, se eu não tiver o prato giratório, eu não posso fazer bolo confeitado? Não, você pode fazer sim. Você pode usar o pratinho do forno micro-ondas, lembrando que não são todos os fornos micro-ondas que tem ele que roda. O meu roda, só que ele é um no triângulo, não sai, então não funciona. Você pode pegar aquelas tábuas de frio também, que eu já usei uma época que, enquanto tava para comprar. Você consegue, é mais difícil, tá? Porque assim, você vai alisar o bolo, aí você alisa, vira o bolo. Alisa, vira o bolo. Alisa, vira o bolo. Então, é um trabalho maior. Então, mas se você não puder comprar, tem jeito para tudo nessa vida. Ó, você bota um prato aqui, ó. E aí, você vai tentando girar, entendeu? O prato. Consegue sim, consegue. Eu acho um item básico para você que quer começar certo. Não vai tentando comprar coisinha barato, não, porque depois você vai ter que trocar, tá bom? A fita métrica. Uma vez veio
arquiteta aqui em casa. E aí ela queria uma fita métrica. Eu falei, eu tenho na gaveta dos bolos, eu vou te emprestar, depois eu passo o álcool lá. Ela falou, por que eu tenho uma fita métrica para fazer bolo? Eu falei, não, é porque eu meço a altura dos bolos, porque é assim, claro que é tudo padronizado, o seu peso, tudo bonitinho. Mas mesmo assim, eu quero uma fita métrica para eu ter certeza da altura do meu bolo aqui, assim, ó, para ver se não vai dar problema com a decoração para entrar na caixa. Claro que a caixa não é impedimento para a minha criatividade, mas eu meço sim. Às vezes o cliente me pergunta assim, qual é o tamanho da bandeja, qual é o tamanho do cakeboard, eu esqueço, aí eu vou lá e meço. Às vezes eu meço também a altura da massa, tudo isso. Principalmente quando a gente está começando, que a gente não tem aquela certeza, né, de tudo que a gente está fazendo. Então, eu media e às vezes eu olho esse bolo não tá tão alto, né? Às vezes, na hora que eu for colocar a cinta não ficou tão alta, às vezes fica com 14 ou com 15 centímetros de altura. Então, aí, para eu ter certeza, tá? Eu acho bacana. Lembrando que a fita métrica é da cozinha, ela mora na cozinha, ela não vai lá para a caixinha de costura, não. É nossa, da nossa cozinha, da nossa confeitaria, tá? Faca de serra, próximo item, levei tudo junto. Deixa eu pegar aqui. A faca de serra, ela serve para quê? Ela serve para nivelar o bolo. Além de nivelar o bolo, ela serve também para fazer pequenos ajustes. Por exemplo, se você faz um bolo em uma forminha dessa, que já está no tamanhozinho certo, não vai precisar usar o nivelador. Só que aí ela ficou com a barriguinha de nada. Você não vai precisar usar um nivelador. Você pega aqui, ó, bem pouquinho, tá? Então, assim, para você que não quer comprar um nivelador e já tem a faca dentro de casa, pode usar a de ferro, ou a de serra. Você vai fazendo, vai girando, vai fazendo, vai girando. Eu não sou a melhor pessoa para ensinar a fazer com a faca de serra. Por quê? Porque eu sempre fiz com nivelador de bolo. Esse nivelador de bolo, ele é de inox, ele tem um fio de inox aqui e ele tem essas alturas, que eu também uso a fita métrica para saber. Por exemplo, os meus bolos, você vai me perguntar, Sibeli, os seus bolos tem quanto cada camada? Aqui, ó, tem 2,5 centímetros de altura da camada dos meus bolos. Então, eu vou aqui, ó, vou girando e vou fazendo. Eu acho muito mais prático. Ó, gente, eu já cortei bolo com fita, já enchi o bolo todo, todo de palito e saí cortando com a faca. Mas, assim, o melhor que eu me adaptei até hoje foi o nivelador de bolo. Ele é muito preciso e ele é uma coisa básica. É um ferro que tem uma fita, tá? Então, assim, eu indico, eu acho básico. Mas se você tem experiência em cortar com a faca, continua cortando com a faquinha de serra, tá? Então, tá aqui o nosso nivelador. A outra coisa que a gente tem é a espátula de inox. A espátula de inox, ela vai servir para quê? Ela vai servir para alisar o seu bolo. Sibeli, eu tenho de plástico. Posso fazer com a de plástico? Pode. Trabalhei quase um ano com a de plástico. Só que depois que eu descobri a de inox, que por acaso, olha só como foi, eu comprei para temperar chocolate. E aí eu falei, nossa, aí comprei essa aqui, que é uma espátula, na verdade, de legumes. Ela é um pouquinho maleável, então aqui, nossa, eu boto a mão aqui, ó, e ela fica ótima. Isso aqui é para legumes, espátula de inox. Então, assim, ela dura mais, como tudo de inox, ela dura mais, ela é fininha aqui, então eu consigo dar um acabamento melhor nos meus bolos, por isso que meus bolos sempre ficam sempre lisinhos. Tem essa outra aqui, que é a mesma base, ela é um pouquinho mais pesada, ela é um pouquinho menor, tá? Mas tem aquelas de plástico. Qual é o problema de plástico? Daquela que você usa o tempo todo. O dentinho dela quebra, né? Ela arranha e fica marcando o bolo. Uma outra espátula que eu indico só voltando. Quantas espátulas eu preciso ter dessa aqui? 2? Não, gente, uma só funciona. Essa aqui foi porque eu tinha perdido essa. E como eu tô dando aula, né, e eu não posso ficar com nada perdido aqui, porque eu tenho minha produção do dia a dia, eu fui e comprei essa aqui também. Comprei, chegou no outro dia, então, uma só dessa aqui tá suficiente, esqueça essa segunda. Uma outra espátula que eu acho básica, tá muito em alta, são os bolos com texturas,
né? E aí, que são que a gente chamava de dente. Antigamente a gente tinha uns dentinhos pequenininhos assim e passava no bolo. Hoje já tem cada um incrível. Eu tinha colocado aqui no meu material de indicar duas. Mas eu acho que uma só resolve, porque ela tem esse lado aqui com os dentinhos e ela tem esse outro aqui com outro desenho. Então você tem dois. Então você pode aqui variar para começar, tá? Deixe ela sempre dentro de uma caixinha arrumadinha para não criar dente. Essa aqui é mais difícil de criar dentes, né, de machucar, do que a lisa. Então essa aqui é bem importante. É espátula de textura. Tem cada uma linda, eu fico doidinha. Mas uma só, que tem dois lados, tá tudo bem. Tenta comprar dessas mais grossinhas, aquelas fininhas vai estragar. Por que eu falo sempre assim, compra uma coisa boa, já que vai investir, compra uma coisinha boa, não precisa ser a coisa mais cara, ela só precisa ser dura, ela só precisa, assim, você olhar, você sabe que é bom, sabe? Para você não precisar comprar duas vezes. Bico de confeitar. Nossa, quando eu comecei eu fiquei louca, eu queria todos os bicos de confeitar. Vou te dizer que eu tenho mais de 20 bicos que eu não sei nem para que usa. Comprei uma revista para ver como é que usa aquela coisa, mas o cliente não quer. Então assim, o básico para quem vai trabalhar com bolos confeitados, com bolos decorados com buttercream, eu vou te dizer que no máximo, no máximo, no máximo 3. É o máximo que você precisa. E eu vou te dizer por quê. Esse aqui é a bolotinha, tá vendo? Esse aqui é aquele 2A. Ele vai servir para você fazer a cinta de contenção. Sibeli, eu só vou fazer a cinta de contenção se eu tiver o bico? Não, você vai fazer o bico também com o saco de confeitar. Mas se você quer deixar bem padronizado e você quer comprar um bico, porque toda confeiteira tem um bico de confeitar, então você compra esse aqui, o 2A. Gente, eu demorei horrores para descobrir qual era o bico que era para eu fazer a cinta de contenção. É este aqui. Não esquece nunca mais. O 2A, que é da Wilton. Tem um outro que ele é um pouquinho menor, se você quer a fita, a cinta um pouco menor. Por exemplo, eu vou fazer um bolo de 10 centímetros de diâmetro, eu não quero uma fita dessa mesma largura, aí eu vou e uso esse aqui. Esse é o C10 da Mago, eu gosto muito dele. Às vezes eu faço o seguinte, eu coloco a cinta de contenção com esse C10 mais fininha, e aí eu coloco o recheio com esse. Eu não quero comprar, Sibeli. Tá bom, você não compra e você vai fazer só com seu saco de confeitar. Um outro bico que eu quero te mostrar é esse bico aqui, que é a paixão de toda confeiteira. É o bico 1M da Wilton. Você consegue fazer roseta, você consegue fazer flor, tá? Você consegue fazer trabalhos incríveis, incríveis, sabe? Você bota assim, ele em pé de um jeito, ele deitado é do outro. Então, o que você quiser fazer com esse aqui, você vai conseguir fazer. Então, aqui, ó, eu tenho 3 bicos para você. Se você não tiver nenhum desse, não se preocupa. Mas se você não, eu quero comprar, compra esses 3, que tá tudo certo, tá? Então, aqui são os bicos de confeitar. O que eu acho até mais importante do que um bico de confeitar é o saquinho de confeitar. O saco de confeitar, ele vai te ajudar na precisão, na hora de você colocar o buttercream, na hora de você colocar a cinta e na hora de você colocar o recheio. Você pode colocar o recheio com a colher? Pode. Qual é o problema de colocar com a colher? Você vai ficar mexendo no bolo e o bolo vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, né? Porque ele não está estruturado. Posso fazer a cinta sem o saco? Não. Sem o saco você não consegue fazer a cinta de contenção. Você precisa do saco. Você vai pegar o saco, tenha sempre esses sacos que tem essa costura aqui, eles são os melhores. Claro que isso às vezes atrapalha a gente, mas aí você corta aqui. Outro dia eu comprei numa promoção aí uns sacos, todos os sacos estavam furados. Nossa, serviu só para eu colocar pipoca gourmet. Mas compra esse aqui que tem essa costurinha. Eu gosto de usar o tamanho médio, tá? Apesar da minha mão ser grande, eu prefiro para não esquentar, para não botar demais, para você ter um controle maior. Aí você vai usar para fazer a cinta. Você pega o saco, corta como se fosse da grossura do seu dedo aqui, que dá super certo. Esse aqui é básico do básico, você precisa. É mais importante do que o bico, tá? Sibeli, eu tenho que usar
O adaptador? Não, não precisa. A não ser que você vá se especializar em bolos cobertos com buttercream, com flores de buttercream. Aí você precisa para ficar trocando, mas no normal não precisa. Eu tenho e nem uso, tá? Um outro item aqui, nós temos também espátula de textura, eu já falei. Corantes em gel. Isso aqui eu já falei, não foi? Tá. Corantes em gel. Eu acho que você deve ter um ali, você pode ter um vermelho, você pode ter ali o violeta para você clarear um pouquinho o buttercream, o vermelho que... O que é que eu teria, né, se eu estivesse começando hoje? Quais são os corantes que eu acho que vou ali, vou fazer meu enxoval e vou colocar os 3 corantes que Sibeli falou. Eu compraria um vermelho, eu compraria um azul e eu compraria um verde, eu compraria essas 3 cores, que aí depois você vai misturando e você vai conseguindo várias outras cores, tá? Então, corante em gel ou corante em pó, hidrossolúvel. O corante em pó, ele é um pouquinho mais caro, mas vale super a pena. Esses aqui, dependendo da marca, você encontra de 5, 6 reais, dura horrores. Até mesmo porque a gente não costuma usar tanto corante no buttercream. Mas se essa for sua pegada, se você vir de outra cobertura e já está acostumado. E você precisa também ter um pozinho de decoração. Para que você dar um brilho. Eu, por exemplo, eu adoro dar brilho. Eu coloco um morango, jogo um pozinho dourado. Você quer colocar um detalhezinho dourado. Você quer colocar ali com spray. Você pode colocar, que aí você usa um pincel ou você usa uma bombinha, tá? Mas eu acho, assim, um item bem básico, que são esses aqui. Então, aqui é bacana você ter umas 3 cores de corante e um pozinho dourado. Um pozinho, sabe, um furta-cor, fica legal, só para você dar um toquezinho nele. Já falei, a bombinha, eu não tenho aqui para mostrar para você, mas eu acho legal. Você vai colocar o álcool de cereal ali dentro e o pó, e aí você vai borrifar no bolo todo, tá? Se você quiser informação sobre essa bombinha, escreve aqui para mim. Eu, na verdade, eu não peguei porque eu esqueci. Tô vendo aqui agora, tá? Eu não falei sobre... Teve uma que eu não falei. Deixa eu ver aqui qual foi a que eu não falei. Eu não falei das espátulas pra gente... Eu vou mostrar pra vocês. Essas espátulas aqui, que eu não falei. Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Essa espátula aqui, ela é uma espátula de andar. Tá vendo? Eu tenho essa aqui e tenho essa aqui. Uma pequenininha para acabamento e essa aqui é maior. Para que é que serve essas espátulas, gente? Primeiro, para você não esbarrar no bolo. Você coloca o bolo aqui e gira. Então, aqui, ó, é diferente. Quando você tá aqui girando, meio que sua mão pode tocar no bolo. Então, para você fazer o acabamento de cima, ou então para você vir assim do lado. Deixa eu pegar um bolo aqui. Pera aí. Não saia daí. Deixa eu pegar esse bolo aqui. Ele já tá pronto, mas fica melhor para visualizar. Por exemplo, ó. Eu tô aqui, tá vendo? Olha aqui o movimento. Aqui tem um andar. Então, a minha mão fica... Ó, vai ficar diferente. Olha, tá vendo? Eu tô girando aqui. E aqui, quando eu venho pra aqui também, onde minha mão fica, tá? Então, esse andarzinho aqui, que essa espátula se chama offset, ela te ajuda a ter uma precisão e é melhor pra você trabalhar e você não esbarrar no bolo. Agora, por exemplo, se eu fosse trabalhar com essa, olha só, a direção dos meus dedos da minha mão tá muito próxima do bolo. Então, esse aqui eu corro mais risco de danificar o bolo. E aqui também, ó, com essa aqui, se um bolo é grande, fica um pouco difícil. Então, assim, a offset pra mim é a queridinha. Vou tirar esse bolo daqui. Essa aqui, tá? Serve pra pequenos acabamentos, pra mini bolo, que aqui você vai fazendo, tem essa aqui. Então, essa é a offset. Essa aqui, que é essa pequenininha aqui, eu acho um pouco irritante. Eu comprei, mas eu tenho raiva dessa espátula, porque ela é muito pequena. Claro que ela vai me ajudar em quê? Ela vai me ajudar a tirar o bolo da forma, tá? Ela vai me ajudar, assim, num bolinho pequeno de 10, a vir e puxar pra dentro, tá? O buttercream.
essas coisas. Mas para você for usar a lateral, ela é muito pequenininha, então não vai me dar condições de trabalhar de forma adequada. Então essa aqui, por exemplo, eu não gosto muito. Tem uma outra aqui que eu vou pegar, que eu vou te dizer que eu sou apaixonada por ela. Apesar dela ser menor, o desenho dela é diferente. Você tá vendo que ela aqui é um pouco arredondada? Ela dá a minha mão certinha aqui, ó. Puxa, vem, puxa, vem, puxa, vem. Essa aqui não. E essa coisa aqui, ó, ela prejudica na hora que eu tô decorando meu bolo. Então, gente, eu acho que eu falei de tudo que eu acho básico. Claro que a confeitaria é igual a casa de boneca, tem muita coisa, tá? Mas você não precisa ter tudo. E você, como eu te falei no início do vídeo, você não precisa ter isso tudo também. Você vai comprando aos poucos. Não é para sair louca e comprar tudo, não. Vai comprando aos poucos, vai guardando, tenha cuidado, coloca numa caixinha, lava sempre, enxuga, deixa tudo organizado, que você vai ter para a vida toda. Eu posso te dizer que todos, ó, acho que a única coisa que eu comprei recente aqui, a batedeira, né? Porque a minha tá ali, mas a batedeira, ela deve ter uns 3 meses. E corante. O resto é... Ah, e essa espátula que eu comprei porque eu tinha perdido a outra. O resto, coisas que, ó, duram a vida toda. Evita sair comprando aquele monte de coisa de plástico, porque plástico não dura, plástico não é higiênico. Vai comprando devagarzinho, vai vendendo seus primeiros bolos, tá? Se você quiser mais alguma dica sobre compras de material, o que é que é mais... Pensa em alguma coisa que você acha básico, que não estava aqui, ou que você, se você quiser, se você quer falar assim para mim, Cibele, pelo amor de Deus, tu acha que isso tudo é básico? Fala para mim aqui embaixo, me diz o que é que tu tá pensando que eu vou adorar, tá? Um beijo, tudo de bom, muito obrigada. Estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Eu espero de verdade que eu tenha contribuído de alguma forma na sua vida e que nenhum minuto que você passou aqui comigo tenha sido um desperdício, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima.